Tá certo. Boa noite a todos. Estou dando boa noite a todos, que eu ainda não tinha dado, né? Boa noite a todos. Hoje, dia 7 de setembro de 2021, estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis para mais uma palestra pública, que o tema é o egoísmo. E esse tema está no livro Jesus, à luz da psicologia profunda, de Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Pereira Franco. Então, eu passo a palavra para a Rosângela. Ela tem até às 20h35, 20h40, para conversar conosco sobre o egoísmo. Rosângela, a palavra está com você. Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça, encarnados e desencarnados. E esse tema, ele é muito interessante, porque a Joana de Ângeles traz, né, a luz da psicologia profunda, mas ele está no capítulo 11, item 11, e é uma mensagem, é uma instrução do Espírito Pascal. É o item 11, porque, perdão, de Emmanuel, não é Pascal, é de Emmanuel, Paris, 1861. Recomendo a leitura, que só o comecinho dele nos faz refletir, porque ele diz: o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. E aí nós podemos, né, iniciando essa questão de falarmos sobre o egoísmo, e a gente observa mesmo que é uma chaga. O egoísmo é uma chaga moral da humanidade. E enquanto a gente fica muito envolvido, muito preso a esse tipo de, vamos dizer assim, não vou falar que é sentimento, né? Mas uma emoção, algo que não nos faz bem, né? É um vício que, com toda certeza, acaba nos prejudicando e obstando, assim, o nosso progresso. E aí, eu fui pesquisar o que é o egoísmo. Primeiro, né, do dicionário, que diz assim: egoísmo, amor exagerado aos próprios interesses a despeito dos outros, de outrem, né? Então, o egoísmo é isso, é o amor exagerado aos próprios interesses. E por isso que a gente reflete no seguinte: como é atual. E a mensagem, tanto de Pascal, como o que nós vamos refletir aqui na mensagem que Joana de Ângeles traz, é profundamente esclarecedor. E realmente vai nos fazer refletir, meditar muito no que a Joana vai nos trazer. E ela começa o seguinte, o Evangelho, capítulo 11, item 11, ela nos coloca aqui, nos apresenta uma reflexão, uma passagem que está em Lucas, capítulo 6, versículo 31, que diz: tratai todos os homens como quererias que eles vos tratassem. Há dias atrás, eu estava conversando com as amigas, né, falando sobre isso, que se vamos botar assim, somente essa reflexão estivesse, né, na nossa vida realmente em humanidade, o quanto não seria, né, o quanto não precisaríamos tanto de leis, se eu tratasse o outro do jeito que eu quero ser tratada. Não haveria necessidade de tantas leis, de tantos regulamentos, nada disso, né? Se a gente realmente pensasse nisso de maneira muito profunda. Mas a Joana, ela começa nos dizendo o seguinte: olha só o primeiro parágrafo que ela coloca: o egoísmo é úlcera moral que degenera o organismo espiritual da criatura humana. É uma úlcera moral que degenera o organismo espiritual. Eu posso, por exemplo, né, o egoísmo talvez não faça nada com o meu corpo, entre aspas, porque no fundo ele acaba fazendo, sim. Uma pessoa muito egoísta, ela começa a atrair para ela
vamos dizer, uma psicosfera que não é nada agradável. Então, vamos dizer assim, desenvolver organicamente também alguma enfermidade. Mas aqui Joana está dizendo, é uma úlcera moral. O egoísmo é uma úlcera moral que degenera o organismo espiritual. E essa úlcera moral, ela tem que ser olhada, ela tem que ser tratada, e ela tem que ser realmente entendida, e quando a gente sente que isso, né, com o nosso caminhar, né, que eu estou tendo um caminhar que não está sendo muito agradável, o que está acontecendo, né? O que está, vamos dizer, como diz o jovem, o que está rolando neste caminhar, né? E ela continua assim, remanescente do primarismo que lhe é dominante, responde por incontáveis males que afligem, assim como a sociedade, dificultando o progresso, que é fatalidade inevitável. Eu achei tão interessante quando ela coloca que o progresso é fatalidade inevitável. Ponto. Não tem por onde. Eu não quero progredir, eu não vou progredir. Como espírito, a gente vai progredir. A gente tem que progredir. Por isso que ela coloca que é uma fatalidade, que a gente sabe que não há. Se é uma fatalidade, conforme ela está trazendo, inevitável, é o quê? O progresso do espírito. Ele vem, nós aqui estamos, e precisamos trabalhar isso em nós, queiramos ou não. Eu posso trabalhar em 1 ano, em 10 anos, em 100 anos ou em 1000 anos. Escolha minha, né? E é o que ela está fazendo com que a gente comece a refletir sobre isso. Aí ela diz aqui no outro parágrafo o seguinte: a terapia eficiente para terrível flagelo é o altruísmo. Por desenvolver os sentimentos superiores que defluem da razão e do discernimento, ampliando as possibilidades de crescimento interior de cada um no rumo do infinito. Nós precisamos ser altruístas. Eu não quero ser altruísta. Tudo bem, cai naquela mesma questão. Eu posso desenvolver o altruísmo em 1 ano, em 10 anos, em 100 anos ou 1000 anos. Escolha minha, escolha individual. Não tem onde, né? Já que ela diz que o progresso é uma fatalidade inevitável. Então, eu posso querer continuar a ser como eu estou, que eu acho que estou muito bem, obrigado, não quero isso, ou eu posso despertar e falar assim, opa, então, se tem que ser assim, se o progresso é uma fatalidade inevitável, eu tenho que correr, eu tenho que ir atrás, eu tenho que começar a desenvolver. E num parágrafo, ela diz assim, sabe disfarçar-se de variadas maneiras, justificando-se com habilidade, a fim de prosseguir como agente de destruição dos bens da vida. Que o egoísmo sabe disfarçar-se de diversas maneiras, né? Então, a gente, como vemos no Livro dos Espíritos, no Evangelho e no Livro dos Espíritos, quando fala sobre a questão do egoísmo, que é a 800 e... Deixa eu ver aqui, que eu tinha até separado, 890 não é... Desculpa, eu mesmo acabei desmarcando aqui. Mas deixa. Né? Eu fico no Evangelho. Como no Evangelho nos fala que o egoísmo é a chaga da humanidade, então eu tenho que começar a refletir nisso, porque o egoísmo ele vem disfarçado de várias coisas. Vem disfarçado de inveja, de ciúme, vem disfarçado de ressentimento, e que, no fundo de tudo isso, é a questão do egoísmo, que é, como eu falei lá em cima, que eu fui ver o significado da palavra egoísmo, amor exacerbado aos próprios interesses a despeito dos de outrem. E como nós vemos isso assim de maneira muito clara. Que às vezes as pessoas veem e a gente não consegue enxergar isso, né? Mas isso ocorre, tá? Ela vai falar num outro parágrafo que eu até vou destacar, que ela diz assim:
uma atitude de firmeza ante os objetivos morais a serem conquistados deve caracterizar todo aquele que pretende evoluir, libertando-se desse inclemente algoz que permanece devorando ideais e submetendo as massas ao seu talante infeliz. Olha, eu fazendo essa leitura aqui, né, e trazendo esse estudo hoje, para mim foi altamente providencial, principalmente no dia de hoje, 7 de setembro. Gente, olha, realmente hoje foi algo assim de olhar e falar, nossa, mãe do céu. E, como ela diz, disfarçado em tantas outras situações, mas que, no fundo, lá no fundo, a gente observa que é o quê? É um amor exacerbado pelos seus próprios interesses, né? E aí, ela conforme ela diz aqui, precisamos ter uma atitude de firmeza ante os objetivos morais. Se estamos aqui reencarnados para evoluirmos. Precisamos desenvolver, transformar, né, ou trabalhar mesmo as questões morais, né? Salvo engano, ou na Gênese, que quando a gente estudou alguma coisa assim, acho que foi na Gênese, que Kardec traz para nós o seguinte: o que podemos, entre aspas, chamar felicidade, né, essa busca de felicidade, é a transformação moral da humanidade. É a transformação moral. É onde eu caminho para essa felicidade que tanto almejamos. Porque se eu não quero realmente me propor, né, a mudar, a transformar, a reformar-me intimamente, vou encontrar muitas dificuldades. E é o que ela coloca para nós. E aí a gente vai num outro parágrafo, o que ela vai trazer falar sobre o homem Jesus, que é, para nós, modelo e guia. 625, quando Kardec pergunta aos espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Mais perfeito, para lhe servir de guia e modelo. Jesus é a resposta dos espíritos. E aí a Joana de Ângeles fala assim: o homem Jesus enfrentou em toda a sua trajetória e soube freá-lo nas suas investidas de orgulho ferido, de inveja sistemática, de pessimismo, de presunção descabida. Olha que muito interessante, que é aquilo que nós vimos quando, no parágrafo, ela diz que o orgulho sabe disfarçar-se de variadas maneiras. Realmente, disfarçar-se de orgulho, de inveja sistemática, de pessimismo, de presunção descabida. No fundo, se nós olharmos no fundo dessas situações apresentadas, é o quê? É simplesmente o egoísmo. E aí, ele traz para nós, né, que, no outro parágrafo, que ele diz: nele, em Jesus, encontramos o máximo do altruísmo afetuoso, mas não servil, em razão do seu sentimento equilibrado. Por isso que Kardec faz a pergunta aos espíritos, vamos dizer, o exemplo de guia e modelo. Os espíritos dizem Jesus, porque, como Joana diz, que nele vamos encontrar o exemplo máximo de altruísmo. Claro, eu posso falar assim, Rosângela, mas é Jesus, não é? Sim, mas ele diz numa passagem dele, através de um dos evangelistas, que nós podemos fazer o que ele faz e muito mais. Opa, se ele diz isso, é ele que diz. Então, nós podemos. Podemos trabalhar esse altruísmo? Podemos. Podemos e devemos. Porque o que a gente não pode é ficar nessa marcha lenta, nesse progresso que a gente não quer, muitas vezes, efetuar. Então, às vezes, alguns falam assim: mas eu nasci assim, eu cresci assim, síndrome de Gabriela.
atualmente, no momento que estamos vivendo e com o conhecimento que estamos adquirindo passo a passo, isso não é mais justificativa. Queiramos ou não, não é. Né? Por isso que ele coloca. E aí, que Joana coloca, né, esse máximo de altruísmo afetuoso, mas não servil. Então, a gente sabia o que é altruísmo e o que é ser servil. Né? Eu vou fazer tudo isso. Aí, quando você vê, você não está sendo altruísta, você está sendo servil. Muitas vezes está sendo até conivente com situações. E não é isso. Altruísmo. Ser servil é outra coisa, como ela diz aqui. E ela ainda continua fazendo esse retrato, né, trazendo para nós esse retrato de Jesus, ao nos falarmos o seguinte: nele encontramos o exemplo máximo do altruísmo afetuoso, repetindo, mas não servil, em razão do seu sentimento equilibrado. Tá. Então, eu tenho que equilibrar meu sentimento. Sim, para que eu possa ter esse altruísmo. Mas nesse mundo confuso, difícil, não sei o quê. Tudo bem, o mundo é confuso e difícil para todos nós. E para Jesus, naquela época, também era, mas era Jesus. Mas ele veio trazer esse exemplo. Se ele veio trazer, é porque ele está nos dizendo assim, pode ser feito. Né? Pode ser feito. E aí, continua passando, né, para outro parágrafo, né? Nós vamos ver o seguinte, falando ainda de Jesus: sempre espontâneo, jamais se permitiu manipular por qualquer pessoa ou poder existente, seja por imposição externa ou chantagem emocional, por medo ou por interesse subalterno, fazendo exatamente o que lhe parecia melhor para aqueles por quem viera. Aí vai de novo aquilo, poxa, mas caramba, é Jesus. É Jesus. Porém, ele disse para nós que nós podemos fazer o que ele faz e muito mais. Então, não tem nem como a gente falar assim, mas sabe, eu sou um espírito imperfeito. Sim, nós somos. Mas para que nós estamos aqui? Exatamente para trabalhar aquilo que foi falado lá na frente, nessa transformação, né? Nessa transformação moral, uma atitude de firmeza ante os objetivos morais. Porque é inevitável, não foi o que ela falou, que é inevitável o progresso. Aqui, o progresso é fatalidade inevitável. Ela está nos falando isso. Desde o comecinho lá, ela está falando. E nós entramos nessa reflexão que ele traz sobre Jesus, exatamente isso. É o progresso. Se é o progresso, eu preciso trabalhar tudo isso aqui. Não nos permitir ser manipulado por qualquer pessoa ou poder existente. Né? Por isso que eu falei para vocês que hoje esse texto caiu como uma luva. Não sermos manipulados por qualquer pessoa ou por poder existente. É o quê? Acender a luz e falar assim, tenho que começar a trabalhar. Isso tem alguma coisa, sabe aquela coisa assim, aquela câmerazinha que diz, sorria, você está sendo filmado? Nós estamos assim. O tempo todo. Sorria, você está sendo filmado. Né? E, pior ainda, eu posso pensar assim, estou sendo filmado pelo meu obsessor, por Deus. Não, você está sendo filmado por você mesmo, pela sua consciência. A hora que chega e fala assim, está na hora. Não tem como. Né? Não podemos ser mais os aplausos. Nós temos que ser protagonistas. É hora disso. Já viemos, estamos nesse palco da vida, não mais para ficar aplaudindo. Temos que sair da condição de plateia para sermos o quê? Protagonistas da nossa própria caminhada, da nossa própria existência. Tá? E aí a gente vai passando, né, pulando um pouquinho mais sobre o que a Joana nos traz, e ela diz aqui, num pequeno período,
que ela vai falando, quando ela diz que Jesus, né, decidido, não se permitia qualquer tipo de hesitação ou de conformidade com o estabelecido, procurando demonstrar o sentido exato e significativo da existência terrena. Aí a gente para e pensa assim, será que ele precisava disso? Né? Ele precisava, assim... Não, ele trouxe exemplo. Ela está nos dizendo que ele, esse espírito, né, de luz, esse Cristo, é decidido não se permitir qualquer tipo de hesitação. E a gente ainda está vamos dizer, nessa situação. Mas será que dá? Será que é assim? Será que se eu for vai dar certo? Não sei, eu só vou saber se eu for. Mas só que agora, como espíritas, estudando, aprendendo, né, trabalhando em nós essa inevitável fatalidade que é o progresso, podemos ser, sim, usarmos da nossa decisão para o bom caminho, para o bem. Será que a gente já não está cansado de bater na mesma tecla, agir da mesma forma? Aquela coisa, né? A gente quer fazer a mesma coisa com os mesmos instrumentos e quer um resultado diferente. Não vamos alcançar. E o pior é aquilo que eu falei, quando eu falei que estamos sendo formados pela nossa própria consciência, que no fundo a gente sabe que não é, que não pode ser assim, né? E aí, continuando, né? No outro parágrafo, ela traz para nós o seguinte: no seu sentimento não existia lugar para ciúme ou disputa, para suscetibilidade ou ressentimento, porquanto, humanizando-se, não abdicava da sua procedência espiritual superior, identificando em todas as criaturas a semelhança de Deus, que equivale à procedência inicial, que as torna dignas e credoras de consideração e amor em todas as circunstâncias. Em Jesus não existia lugar para ciúme ou disputa, suscetibilidade ou ressentimentos. Por quê? Humanizando-se, não abdicava da sua procedência espiritual. É o que nós temos que entender. A nossa procedência é espiritual. Nós somos espíritos tendo experiências terrenas. Não somos seres terrenos tendo experiências espirituais. Quem fala isso é Teilhard de Chardin, mais ou menos isso, né? Então, nós precisamos trabalhar esses sentimentos, essas suscetibilidades, porque Jesus deu o exemplo disso. Aqui, encarnado, para nos dizer que isso pode ser feito, né? No outro parágrafo diz: Jesus o demonstrou quando afirmou que são bem-aventurados os puros de coração, exaltando a faculdade de amar e de ser altruísta a todo aquele que se lhe acerca. Todo aquele que se lhe acercava, ele ensinava que precisamos ser puros de coração, trabalhar a faculdade de amar e ser altruísta. Não temos assim, mas eu só posso amar quando eu for espírito perfeito. Tal. Não, é amar a partir de agora. É amar, a palavra de ordem. Amar. Ponto. É isso. Amar a todos? Sim. Mas, olha, o meu inimigo, aquele... É o caminho. Né? É o caminho ou é o amor? Tá? Aí continua. Ele não se misturava ao coletivo, embora estivesse nas massas, evitando sempre o condicionamento da cultura da época e suas exigências absurdas, qual mesquinhas. Muito interessante isso, né? Ele era do mundo, como ele diz, eu vim ao mundo, sou do mundo, né? Ele estava no mundo sem ser do mundo. Ele estava no mundo sem ser do mundo. Podemos fazer isso? Podemos. Mas aí eu vou me contaminar. Sim, mas e aí? Por que você está aqui? Por que nós estamos aqui? É que se contaminar, a gente vai correr atrás do remédio, da medicação, do tratamento, né?
Aí, outro que eu achei interessante para a gente refletir, que diz assim, jamais se apegou a qualquer coisa. Aí eu falei assim, caramba, que pega. A Joana falou isso. Aí eu fico pensando, será que eu sou apegada? Gente, sou. Nossa, livro, então. Eu tenho um livrinho aqui, Livro dos Espíritos, que está todo, como diz, todo lanhado, a capa caindo, e não sei o quê. E vai eu tentar me desfazer dele. Acho que é de 1985, alguma coisa assim. Aí eu boto assim, não, sabe o que é? Não, e pior que funciona. Às vezes tem uma questão que eu quero, parece que o livro diz assim, estou aqui, venha me ver, no livro velho, porque no livro novo, gente, é muito difícil. Aí, quer dizer, nós somos apegados às coisas ainda. E aqui é o que ele coloca, né? Sobre essa questão, quando ele diz assim, jamais se apegou a qualquer coisa, valores terrestres, projeção social e política, que são peculiares à natureza humana em determinado estágio da evolução e que constitui infantilidade moral espiritual compatível com as exigências do mundo exterior. Por isso que eu falei para vocês que eu achei que hoje foi, para mim, não sei para vocês, para mim, esse tema hoje foi bem assim, né? Até para que eu faça uma autorreflexão, né? Esse apego ainda aos valores terrestres, ainda à projeção social, política, né? Que são coisas de quê? De quem está aqui, vamos dizer, nesse caldeirão, né? Aí continuando, Joana vai continuando, ela diz assim, a sua conduta foi irrepreensível e a sua alegria de servir ao Pai através dos seus irmãos demonstrou o verdadeiro sentido do altruísmo que deve frondejar nos sentimentos gerais. Olha que lindo, né? A conduta irrepreensível e a alegria de servir ao Pai através de quem? Do outro. Então, eu posso ajudar o outro, melhorar a mim mesmo, servir ao Pai através de quem? Do outro. Tem uma frase que diz assim, nós chegamos a Deus através do próximo. E é isso, né? Porque se eu não trabalho com o próximo e só quero ficar cuidando de mim, caio no que ela está colocando na questão do egoísmo, tá? E ali, aqui no outro parágrafo, ela ainda diz assim, toda a sua existência foi uma sinfonia profunda de amor, que se alcondora, quer dizer, que se alcança, que se alcançou aos extremos da caridade total, por identificar no ego das criaturas o adversário soez, extravagante, responsável pelas desídias, pelo inconformismo, pelas ambições desnaturadas, que, levadas ao extremo, fomenta as guerras e gera os infortúnios que vêm atravessando os tempos. Nós tivemos este exemplo na nossa vida. Esse é o exemplo a ser seguido. É o Mestre Jesus. E não ídolos de pés de barro, que talvez tenhamos cultuado durante muitos e muitos milênios. E que hoje nós estamos tendo a oportunidade de falar, eu não quero mais seguir ídolos de barro. Ele é o exemplo a ser seguido, né? Mas não é apenas falar em nome de Jesus, né? Jesus salva, não, é falar e seguir o exemplo dele. Se tem um exemplo a ser seguido, é o dele, né? Diz, aí continua ela. Enquanto o egoísmo conspira contra a caridade, esta é-lhe a terapia eficiente, única de que dispõe a vida para desenvolver os sentimentos de fraternidade e de justiça entre os homens. Então, qual é a terapia eficiente contra o egoísmo? Caridade. Caridade para consigo mesmo, caridade para com o outro. Caridade é a terapia eficiente. Não tem uma fórmula, não tem a pílula que eu possa tomar. Não. Caridade é agir, é ação, é o amor em ação, né? Quando o homem se impregna do sentimento de amor, sem jaça,
naturalmente sintoniza com o psiquismo do homem Jesus, né? Do homem Jesus, passando a receber-lhe a inspiração ao tempo em que flui emoções incomuns que se caracterizam pela alegria de viver e de agir. Olha só esse parágrafo como é importante para nós refletirmos. Quando o homem se impregna do sentimento de amor sem jaça, sem limite, naturalmente vamos sintonizar com o psiquismo do homem Jesus, passando a receber-lhe o quê? A inspiração. Como diz, ao tempo em que flui emoções incomuns, que se caracterizam pela alegria de viver e de agir. Será que não estamos sentindo falta exatamente dessa alegria de viver e de agir? Se a gente para e faz uma reflexão nesse momento, cada um de nós aqui, como está a minha alegria de viver? Eu estou alegre com a vida que eu estou vivendo? Eu estou realmente, como diz aqui, né? E como eu estou? Como é que essa alegria está funcionando dentro de mim? Assistindo um dos estudos do Amor à Vida, a Denise Pupato falou num livro, é um livro diário, num diário que eu até comprei, né? Porque você faz. Ele chama-se O Diário em 5 Minutos. Aí você escreve no diário de manhã e à noite. Aí, uma das perguntas diz assim, como você se sentiu, né, hoje? O que você conquistou, que você acha, que dia foi hoje? Foi extraordinário o dia? E aí você tem que fazer 3 colocações ali. Foi assim, assim, assim. O que você espera desse dia? E quando, à noite, diz assim, qual foi o melhor momento desse dia? É como se aí você vai tendo essa, vamos dizer, essa não é obrigação, mas esse trabalho com você de falar assim, de você olhar as situações, porque eu para mim, peguei o seguinte, caramba, eu tenho que viver essa situação, porque eu tenho que botar lá no meu diário. Hoje foi um dia assim, foi um dia assado, tal. Então, é exatamente o que esse diário, que depois até quem quiser, eu até mando, que é muito, muito interessante. Você acorda de manhã e bota. São 3 coisas que você quer que aconteça nesse dia. Vamos dizer assim, né? É porque eu estou sem o diário aqui, que tem as perguntas direitinho, muito legal. E aí é você trabalhar isso, é o que a gente vai trabalhando, a alegria de viver. Sabe aquela coisa que às vezes a gente chega e fala assim, ai, meu Deus, acorda, né, pela manhã, às vezes acorda às 6h30 da manhã, esse dia vai ser tão difícil. Caramba, vai ser mesmo. Se eu colocar isso, é o quê? Eu estou jogando na minha mente o tipo assim, o dia vai ser difícil. Aí vai ser difícil. Ou então, quando eu vou dormir, nossa, que dia, meu Deus. Às vezes você nem lembra que você fez alguma coisa bacana, que foi muito legal, e você só extrai aquilo que você acha que não foi bom. Às vezes você ajudou alguém, ou você sorriu, você viu um passarinho azul voando e falou, que maravilha, mas isso, tipo assim, mas isso não dá ibope para mim. Dá. Ajuda o seu espírito, ao eu espírito. E é o que a Joana coloca aqui, né? Ela ainda continua dizendo assim, a caridade proporciona segurança social, respeito pela natureza em todas as suas expressões, motivação para uma vida agradecida. Né? E às vezes é muito triste quando alguém fala assim, eu estou cheia de fazer caridade, toda vez sou eu que faço, sou eu que dou, não sei o quê. A caridade, conforme ela disse lá em cima, é a terapia eficiente e única que dispõe a vida para que eu vença o egoísmo. É a caridade. Se eu coloco assim que... porque muitas vezes eu penso mais na caridade, vamos dizer, material. Mas e a caridade de nós ouvirmos alguém? A caridade de eu telefonar? A caridade de eu parar e fazer uma prece?
São caridades, são formas de caridade, né? Aí continua aqui. Em Jesus não há tragicidade, conforme se observa na conduta de outros líderes, de outros homens, porque ele soube converter a desgraça em fator de elevação como lição, na qual as ocorrências são sempre instrumentos do processo de crescimento para Deus, sejam sob quais formas se apresentem. Eu não disse para vocês que hoje foi um dia maravilhoso? Em Jesus não há tragicidade. E a gente observa muitos de nós ainda achamos, às vezes, que para e fala assim, gente, que dia difícil. É uma tragicidade, porque o dia é difícil para todos nós, para todo mundo. Até para quem, às vezes, imagina, quem mora, tem dinheiro, está numa cobertura. Eu não sei. Será que é tão feliz assim? Será que é muito feliz mesmo? De verdade? Às vezes, o que para nós a felicidade é estar numa cobertura, ou estar não sei o quê, para aquela pessoa ela queria alguém para falar. E, às vezes ela está coberta de ouros até embaixo e não tem ninguém para falar. Às vezes ela participa de grupos imensos e ninguém ouve ninguém. Né? Então, é isso que a gente tem que refletir no que Joana traz. E ela continua dizendo, igualmente, nunca houve comédia. A alegria vulgar com que se pretende justificar a frivolidade egoística. Na sua seriedade, na seriedade de Jesus, pairavam doçura e jovialidade, configuradas na beleza que se exteriorizava, acalmando paixões e orientando vidas. E aí eu estava até pensando, né? Falei assim, puxa, mas nas escrituras dos evangelistas nunca disse assim, Jesus acordou com dor de cabeça. Jesus acordou magoado. Jesus acordou, Jesus caminhando, topou numa pedra e falou que não tinha como eles prosseguir no trabalho. E é verdade. Né? Alguém fala assim, mas nunca vimos uma foto de Jesus alegre, né? Sorrindo. Será? Será que não? Ou qual era a alegria dele? O que adiantava, às vezes, a gente estar feliz, entre aspas, dando gargalhada, mas está se sentindo o último biscoito do saquinho, a última bolachinha do saquinho. Se sentindo, nossa, mãe do céu, mas a gente está rindo. Sabe aquela coisa que uma vez eu vi muito legal, quando estava esse negócio de selfie, né? Aí a menina tira o selfie, aí quando bota, aí daqui a pouco aí aparece a expressão dela toda caída, triste, infeliz. Será que é? Será que todo mundo é feliz no Instagram, gente? Será que todo mundo é feliz no Facebook? Né? A gente bater feliz. Nossa, mãe, será que é mesmo? É não. Como diz aqui, com Jesus, né? Como fala, né? Igualmente nunca houve comédia, a alegria vulgar com que se pretende justificar a frivolidade egoística. Quantos que fingem que estão felizes, estão maravilhosos, está tudo bacana, está tudo super perfeito, está tudo assim, está nada. Às vezes o coração está um bagaço, está doendo, está difícil, né? Mas é muito raro. Não sei se vocês têm, né? Mas é muito raro eu ver no Facebook alguém botando que está sofrendo, que está assim. Tem. Geralmente é numa felicidade assim, a vapor. A vapor. Hoje, o que eu vi de fotos, assim, uma felicidade maravilhosa, está tudo bem. A gente está com 600 mil mortos, mas está tudo bem. A gente está sem negócio de vacina, mas está tudo bem. A gente está com tantas coisas, né? Com tantas dificuldades, mas está tudo bem, está tudo maravilhoso. Não está. Estamos, muitos de nós, né? Precisando refazer ou olhar para dentro de nós e ver aonde a gente pode começar a trabalhar isso dentro de nós, para ajudar até o outro. Né?
ajudar, mas ajudar naquilo que Joana de Ângeles nos fala, nessa caridade, nesse amor altruísta que Jesus nos trouxe como exemplo, né? E refletir qual é a minha parte em todo esse contexto. Qual é a parte que me cabe nesse contexto? Como eu devo agir? Como eu devo fazer? Né? Aquele tal negócio, será que eu tenho que fazer as mesmas coisas que eu fazia antes, como eu disse anteriormente, as mesmas coisas da mesma forma e querendo resultado diferente? Não vou conseguir. Simples assim. Como eu tinha um amigo que desencarnou, né? Plínio, ele sempre falava, e até ele abriu um café para ele, chamado Simples Assim. Porque é simples assim. Não vai, não é o caminho, não é esse. O caminho é o quê? Eu sair, começar a olhar em torno e falar assim, opa, eu tenho que me mudar primeiro. Não é falar assim, eu vou mudar aquela sociedade, eu vou mudar aquele grupo, aquela rua. Não, não funciona. Se eu não começar a trabalhar comigo primeiro. Né? E Jesus traz para nós essa oportunidade desse trabalho edificante, que é para que a gente saia desse mar em que estamos nos afogando, que é a questão do egoísmo, que é a chaga, é uma chaga. E, às vezes, a gente não... Parece que a gente trava. Mas está difícil de eu seguir. Como amar o outro? Como eu vou... Mas é. Em alguns a gente observa que estão nesse processo e que, às vezes, falam, gente, olha, não é fácil esse processo, mas eu estou caminhando, eu estou trabalhando, eu preciso trabalhar. Né? E esse é o momento nosso. Tudo que está acontecendo nesse momento em relação ao globo terrestre está sendo importante para todos nós. A pandemia está sendo um diferencial nas nossas vidas, com toda certeza. Para que nós não vamos poder... Eu não esqueço nunca a homilia do Papa Francisco, lá em 2020, quando ele diz assim, como querer um planeta saudável com uma humanidade doente? Com os homens doentes? Como? Não vai ter. Então, é aquela coisa, com certo homem que o planeta vai, a gente ajeita o planeta, a gente melhora. Porque, conforme Joana diz, o progresso é uma fatalidade inevitável. Os espíritos estão trazendo para nós o tempo inteiro. É uma fatalidade inevitável, não tem como. Não tem como, né? Aí, continuando, diz assim, por isso recomendou que se tratassem todos os homens como se quereria que eles o tratassem. É aquilo que eu disse, né? Se nós colocássemos isso como o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro mandamento, né? Tratar o outro da forma que eu quero ser tratada, muitas coisas mudariam, muitas coisas se transformariam. E voltando, né, até quando ela fala que o egoísmo, enquanto o egoísmo conspira contra a caridade, que esta ali é a terapia, porque esse é o caminho mesmo. O caminho para a gente a ser trilhado, para nós modificarmos, vamos dizer, o nosso histórico de vida, que não pode ser repetido, não pode ser da mesma forma como era antes. Como eu disse anteriormente, nós estamos vivendo hoje momentos diferentes. Oportunidades nos são dadas todos os dias. Por isso que eu falei até a questão do diário, que eu achei legal, porque exatamente eu vou lá e faço aquilo. Eu quero esse meu dia assim, assim, assim. Eu desejo que esse dia seja assim. E aí eu fico com aquilo na cabeça, falo, eu vou trabalhar para esse dia ser assim. Pode acontecer que quando chega a noite, eu falei, caramba, eu tinha botado que eu queria o dia assim, mas, nossa, não funcionou. Funciona. Se eu começar a perceber o que Joana está nos trazendo aqui, e começar a entender, né,
quando ela nos diz que no caso, né, ela expressa, quando ela vai falar da caridade, e como diz a caridade, que ela expressa como nenhum outro a proposta transformadora, a lei de amor, que é a alma da vida. A lei de amor, que é a alma da vida. Então, Joana está nos dizendo, repetindo e reforçando o que Jesus trouxe, praticamente nos dizendo que era caridade mesmo, é estar em ação. É esse o trabalho a ser feito, que a gente precisa despertar exatamente para isso. Trabalhar em nós essa lei de amor, que é a caridade. Não é somente aquela caridade de eu dar bolsa, a caridade financeira. Não é isso. A caridade de compreender o outro, de ter a empatia pelo outro, de ajudar o outro de alguma forma e de ajudar-me. Porque eu não vou conseguir ajudar o outro se eu não me ajudar. Não tem como, não vai funcionar. Porque, muitas vezes, como eu vou mensurar o que o outro, muitas vezes, está tendo dificuldade, se eu olho para mim e falo assim, eu estou sofrendo tanto, mas eu vou cuidar da dor do outro. Não vai conseguir cuidar da dor de ninguém. Porque, se nós estamos experienciando uma dificuldade, eu preciso trabalhar isso em mim, eu preciso olhar dentro de mim que eu ainda sou aquela pessoa altamente egoísta. Eu posso camuflar. Não, eu não sou egoísta, eu sou prevenida. Não, é egoísta, sim. É o egoísmo que ainda está latente. Ainda faz parte. Vai acabar agora? Não. Mas eu preciso, pelo menos, ao sair daqui, sair um pouquinho que seja menos egoísta. Né? Foi ontem, a amiga estava falando, a gente estava estudando o nosso lar, e ela entrou na parte sobre o casamento. Aí conta a história de Dona Hilda, né, o caso Tobias, alguma coisa assim, né? E que a Hilda e o Tobias, quando reencarnados, se casaram. Eu não sei se vocês chegaram nessa parte, mas eu estou dando spoiler. Né? Eu não sei, mas finge que eu não estou dando spoiler. Aí tal, aquela coisa toda, e ela acabou desencarnando, e ele acabou, um ano depois, com o filho casando em segundas núpcias com Luciana. Gente, além de eu dar spoiler, estou dando os nomes certinho. Eu podia substituir, né? Mas vamos lá. Mas finge que eu não estou dando, né? E aí ela teve um processo, um momento que ela começou a obsidiar, né? Porque ela não queria, era o amor da vida dela. Esse tema do casamento, assim, lá do nosso, é muito bacana, né? Eu até brinquei com a amiga que estava contando, ela contando isso daí, a gente vê a questão do apego, a gente vê a questão do egoísmo, e ela só deixa vamos dizer, de atormentar o Tobias quando a avó fala para ela, tipo assim, minha filha, acorda, e aí? Né? Aí eu contei até a história para elas que daqui uma semana faz 2 anos que o Fábio se desencarnou, né, dia 15. Que eu me lembro que teve um momento, nesse quase 2 anos, que eu fiquei com ciúme de uma amiga dele que tinha desencarnado antes dele, que eu vi na foto que a amiga olhava para ele com os olhos assim caídos. Eu falei, gente, eu estou obsidiando. Quer dizer, eu precisava também desapega, não é? Eu falei assim, aí quando ela contou a história, eu contei para elas, eu comecei a rir, eu falei, gente, numa foto eu vi, eu andei, aí eu falei, tipo segredo para ela, falei assim, olha, eu andei, vi uma foto da época da faculdade dele, bonitão, não é por nada não, ele era bonitão, né? Mas ele tinha um cabelo comprido, aqueles olhos verdes, maravilhosos, aquela coisa toda, e ele estava fumando, que ele devia fumar, e o olhar, sabe aquele olhar caído da amiga dele? Eu falei assim, ai, meu Deus, será que eles se encontraram lá? Ué, se encontraram, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Eu tenho que parar e falar assim, Jesus, está tudo bem, eu não vou falhar de novo nessa vez. Quer dizer, a questão do quê? Olha o egoísmo, olha o apego. Coitado dele, não é? Quer dizer, graças a Deus que hoje, quando eu vou falar, dá aquela, sabe, tudo bem. Né? Vamos lá. Então, é exatamente o que a Joana está nos trazendo,
é você trabalhar isso, essa alegria de viver. É fácil? Não. Não vou falar para vocês, é fácil. Não, não é. É impossível? Não, não posso falar que não é fácil. É trabalhoso. Trabalhoso. Então, é dia por dia. E graças a Deus, a gente tem esse mestre, que nós temos esse mestre ainda entre nós, como exemplo. Um exemplo a ser seguido, né? Um espírito que nos diz assim, através das suas, vamos dizer, da sua trajetória aqui, e foram apenas 3 anos, e nos trouxe exatamente esse modelo a ser seguido. Este é o modelo a ser seguido, para que a gente trabalhe essa questão do egoísmo, voltando ao que ela fala, que é uma úlcera moral. Então, não vai ser pantoprazol que vai nos curar. Não vai. Essa úlcera moral aqui, que degenera o nosso organismo espiritual da criatura humana, precisa ser trabalhado através da caridade, através da lei do amor, através do agir no bem e através da confiança que precisamos ter em nós também, que a gente pode transformar e trabalhar tudo isso aí. Agora, são escolhas. E o que eu escolho? Né? Ultimamente, eu tenho procurado ver se faço boas escolhas. Tem que ser. Senão, vou voltar de novo para cá, novamente, viver, reencarnar, e com as decisões que eu tinha que tomar agora e não tomei, porque eu achei que não dava, e mais aquelas que estão lá guardadinho na minha bagagem, lá já está pronta para quando eu voltar. E aí, como é que fica? Vai ser muita coisa. Então, essa questão do egoísmo, e como Joana nos traz, é algo que a gente tem que começar a refletir muito nisso mesmo. Não vamos mais, não podemos mais justificar. Não, não é egoísmo, não. É só um sentimentozinho assim que eu tenho de apego. É nada, é egoísmo. Ainda é um egoísmo assim, escandaloso mesmo. Então, é hora de quê? Vou trabalhar? Vou trabalhar. Principalmente quando eu falei com vocês a questão do apego. É agora. As situações se apresentam para nos dizer assim, coragem, vai em frente, vai dar certo. Chegamos. Acho que foi esse horário mesmo, né, Nil? Foi? Então, sim, foi. Muito bom. Agora, não conte o meu segredo para ninguém, viu? Bem, meus amigos, encerrando aqui a nossa reunião da noite de hoje, agradecendo a Deus pela oportunidade que tivemos de fazer essas nossas reflexões. Então, eu vou pedir para a nossa irmã Maria Inês fazer a nossa prece de agradecimento. Jesus amado, felizes e agradecidos por tantos ensinamentos, né? Para que possamos refletir, fazermos dentro de nós mesmos este diário, né? Com as coisas boas que nós temos e as outras não muito boas, né? Mas que tenhamos essa esperança, essa perseverança, que dias melhores virão, né? Temos ainda muitas dificuldades, muitas etapas a serem desafiadas, que é muito trabalhoso, né? Mas com a nossa fé revigorada, com todas essas lições aí aprendidas e apreendidas, nós temos que refletir todos os dias, né? E vermos que ainda temos esse apego, ainda temos o egoísmo, mas nunca perdermos a esperança, essa alegria que brota no nosso coração, né?
desde quando nós acordamos e olhamos e agradecemos. Pode estar o dia nublado, pode estar o dia sol maravilhoso, mas nós abrimos os olhos e temos que agradecer a vida, né? A vida, esse dom que Deus nos deu, e que nós possamos, a cada dia, rever esses sentimentos não muito bons, né? Esses sentimentos que nos dão trabalho, mas que com a força, a perseverança e a vontade de vencer, conseguiremos sublimá-los, né? A cada dia, através do nosso estudo, através dos exemplos, através do nosso silêncio, muitas vezes, através do nosso olhar. Que Deus nos abençoe a todos, dando bastante força, bastante energia e paz em nossos corações. Eu estou muito feliz de ter retornado, porque tive muitos problemas com a internet, e feliz por estar junto de vocês, porque continuei, mesmo assim, estudando, né? Mas nós temos que exercitar. Graças a Deus, e que Deus abençoe. Foi muito boa a palestra, Rosângela, que nós possamos ter essa alegria que venha de dentro. Graças a Deus. Graças a Deus. Agradecemos a nossa irmã Inês, Maria Inês, as suas preces, e todos nós estamos também muito felizes de tê-la de volta. Estávamos com saudades da nossa querida irmã. Um beijo no coração, Inês. Que bom que você voltou. Tá? Que bom. Gente, uma boa noite para todos vocês. Agradecemos a Rosângela a palestra. O tema foi bastante rico e vai dar para a gente pensar bastante, né? Foi muito dentro daquilo que a gente está estudando aí no Livro dos Espíritos, né? Falamos aí sobre a nossa missão, que é a evolução. Falamos muita coisa que estamos estudando aí no Livro dos Espíritos. Conforme ela foi falando, eu fui fazendo a ponte aí, tá bom? Vendo como é bom a gente estudar? O tema do Livro dos Espíritos estava bem dentro aí, ó. É isso aí, Vinícius. Casou bem com o nosso estudo. E aí a gente vai vendo que as coisas vão sendo somadas, né? Então, gente, uma boa noite para vocês. Amanhã estaremos de volta. Lembrando que quinta-feira, às 5 horas, teremos o início do nosso curso Diversidade dos Carismas, do livro do Hermínio de Miranda. Primeira aula, dia 9, quinta-feira, 5 horas da tarde. E às 19h30 teremos a segunda palestra do nosso Setembro Verde com a Lourdes Dias, que vai falar sobre consumo consciente e ação, os 5 R's, né? Repensar, reutilizar, reciclar, vai ser bastante interessante. Então, ó, uma boa noite para todos, tá? Boa noite, tchau. Deus nos abençoe. Tchau.